A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou o Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um Faça-se a Música, o podcast que traz tudo o que você pode imaginar sobre música. Se você pensar, mas de onde vem o fagote? A gente pode explicar aqui, é só perguntar que a gente vai explicar de onde vem o fagote. O que é harmonia? Ou o que envolve esse termo harmonia? O que envolve? O que está dentro desse termo harmonia? É o que a gente resolveu começar a explicar hoje, não é, Miguel? Mas a harmonia é os acordes, né, Guto? Os acordes, quem puxa, né? Puxa aí, tem, telem, den, den. Daí toca um acorde e a harmonia. Também é isso. Mas a harmonia, o Miguel já falou de fuga, né? Se a gente pensar nesses acordes que você acabou de dizer, esses acordes vêm depois da fuga que você já explicou. Então a gente estaria aqui, sob esse prisma, atendendo uma ordem cronológica da teoria musical que se desenvolveu nos últimos séculos. Mas a harmonia também é muito mais que isso, né? Não é, Miguel? É verdade. A própria palavra, né, é muito mais antiga e se usa com propriedade para várias coisas, vários aspectos da vida do homem e do próprio universo, né? Por exemplo, a gente observa que a gente usa os termos, por exemplo, uma família harmoniosa, né? Uma família onde não existem, ou que são muito controladas as inimizades, que as pessoas são amigas, colaboram. A harmonia do ecossistema, que é quando existe um equilíbrio, quando uma espécie não existe mais, uma outra toma lugar e as coisas, sim, elas se equilibram, né? Se equilibram. Exatamente, as coisas que concordam, né? Que concordam para o mesmo fim, por exemplo, ou concordam elementos que estão de acordo entre eles e assim fazem funcionar uma determinada, até uma máquina, por exemplo, né? A gente pode até usar nos seus tempos de metalúrgico, Miguel, nos tempos de engenheiro, Nos tempos de presidente da República, enfim, poderia, por que não, de repente chega hoje os trabalhadores estão em harmonia e assim estamos conseguindo executar uma tarefa, né? Quer dizer, é um termo que não só os músicos utilizam, tenho certeza que todos os nossos ouvintes já utilizaram nos seus mais diversos afazeres. Mas, justamente, aqui no Faça-se a Música, a gente vai tentar conectar mais dentro do espectro da música. Mas, justamente, a música, na verdade, reflete na sua... quer dizer, a música reflete algo mais do que o simples fazer musical. Quer dizer, a música não é um conhecimento técnico, não é? E não por menos o termo harmonia acaba entrando neste universo musical já, podemos falar de séculos atrás e quiçá milênios, se a gente pensa já nos gregos, porque a música reflete ou traduz um pouco, vamos dizer assim, a harmonia do universo, né? A ideia dos conceitos que a gente quer explorar aqui é um conceito que já foi... O Miguel está aqui com um livro aberto, com um tratado, mais um dos tratados que a gente vai atrás dos tratados para que nós possamos fundamentar perante ao mundo acadêmico e ao mundo que exige uma bibliografia. A gente sempre vem com um tratado junto. Miguel, você está hoje com um tratado explica pra gente, fala pra gente, e assim a gente coloca no contexto a harmonia junto com o autor que você está lendo, que você tem em mãos agora. Estou aqui com o tratado do Monsenhor José Fozzarlino, que era o mestre de capela de São Marcos, em Veneza. O tratado é publicado em 1558. Eu tenho um facsímile aqui em mãos. E
vamos voltar para alguns episódios aqui no Monteverdi. Monteverdi também foi mestre de capela em São Marcos, em Veneza. Era um cargo importantíssimo naquela época no mundo da música, no mundo inteiro, né? Vamos dizer assim. E antes, o Monteverdi, obviamente, é posterior ao Zarlino. E quem foi imediatamente anterior ao Zarlino era o Villaert, o compositor flamingo. E que é considerada, a escola flamenga é considerada uma das escolas do Renascimento em música. E levou para Veneza os seus conhecimentos. É interessante que o Villaert, ele tinha a preocupação de que os cantores soubessem o contraponto. Não era só cantar afinado, eles tinham que saber a ciência que tinha por trás. Ele era um mestre de capela muito exigente. E um dos alunos do Villaert foi justamente o Giuseppe Zarlino, cujo tratado hoje nós vamos usar aqui. E bom, voltando aqui pro conceito de harmonia. Naquela época, a harmonia não eram os acordes, porque os acordes vieram a ser codificados muito depois, né? Os acordes são uma espécie de simplificação barata de uma prática que já vinha se fazendo há muito tempo. Mesmo hoje no jazz, por exemplo, a gente tem acordes de uma complexidade incrível que, tocados, são simples, são naturais, mas escritos, a gente não tem uma notação simples para escrever os acordes de jazz. A gente bota lá a nota fundamental, às vezes a fundamental está ausente, aí bota um monte de dissonância, aquele monte de numerozinho aumentado com um símbolo de aumentado maior. Fica aquele símbolo feio, grande, que a gente não entende, mas na verdade o que quer dizer é simplesmente 6 cordas arpejadas ali. Eu ia fazer a piada. Você não entende porque eu não toco jazz. Diria o jazzista de plantão. Mas isso é só uma brincadeira. Sim. Sim. Requer um tempo para... Nossa, vou interromper mais uma vez o Miguel. Não, eu tô de contrabaixista, né? Porque eu toquei muito tempo jazz contrabaixo. Aí pra mim era muito mais fácil. Eu tocava fundamental. Quantas notas de cada vez tinha que tocar? Não, justamente, pra mim era muito mais simples. Então eu entendia, eu tinha tempo pra pensar, né? Eu tocava uma por vez. Né? A gente com o piano às vezes tem que tocar 12 com 10 dedos. Dá um jeito. Bom, mas enfim, essa questão dos acordes é posterior, é uma codificação posterior. Naquela época, o contraponto estava começando a se desenvolver, né? Na forma escrita, na música medida. E a harmonia era justamente como que... Sim, o estudo da harmonia em música, na música prática, era como que eu faço que as vozes que não estão cantando a mesma melodia soem bem, tenham concordância. E, bom, nesse estudo da harmonia, não é só consonâncias o tempo inteiro. Existe também estudo da dissonância, porque faz parte da harmonia também. Eu tomei cuidado quando dei o exemplo da família, dizer que na família existem inimizades, mas elas são controladas, elas se resolvem em amizades quando existe uma harmonia, justamente. A mesma coisa na música. Na música existem dissonâncias e que se resolvem em consonâncias justamente porque existe uma harmonia na música. Miguel, você falou de uma coisa, os nossos ouvintes estão acostumados às nossas digressões, então me permito fazer uma digressão, não perca o fio da meada. Mas o Zarlino fala justamente de harmonia, você pode até procurar, você tinha me citado com exatidão quando ele fala da harmonia dos planetas, né? Do som dos planetas, e que a música teria esta função quase, digamos assim, de traduzir essas possibilidades harmônicas do universo no som, ok? Então, assim, óbvio que
estamos aqui falando em linhas muito gerais desse assunto, mas você falou de uma coisa interessante, que é a harmonia da família, que ela pode acontecer, ou melhor, ela pode ser perturbada, né? Mas depois pode ser retomada. No início do já que a gente está falando de Zarlino e um músico quer dizer, do século XVI e que era músico de igreja, músico de São Marcos em Veneza, eu me permito aqui fazer uma análise bíblica do que você acabou de falar. O início do mundo, né, na Bíblia, a Gênese com Adão e Eva, o homem, e depois logo aparece Caim e Abel. E ali a harmonia do mundo, a harmonia do paraíso, primeiro já foi corrompida, né? Então a humanidade aparece, a humanidade pecadora com Adão e Eva, e os filhos, Caim e Abel, Caim mata Abel. Então assim, o ser humano vem realmente aqui fazendo uma ilustração, mas é uma digressão filosófica. O ser humano é quem tem dificuldade para entender a harmonia do universo, né? E essa harmonia vem constantemente, ela é apresentada de maneira perfeita e existem elementos que entre aspas, tiram a sua perfeição, né? E acho que a música, justamente a arte que permite que a gente passeie pelas imperfeições harmônicas, e aqui eu estou falando né? Sem que a gente corra riscos tão grandes, como por exemplo o Caim que mata Abel, o risco era maior ali, Abel foi morto, né? O risco da falta de harmonia na vida real é um risco de morte, inclusive, né? A música nos permite essa fantasia e esse passeio pelo universo de maneira mais segura, por assim dizer. E sendo assim, nós nos educamos a correr certos riscos sem grandes consequências, mas a música tem essa função, né? Por isso, a gente aqui olhar, por exemplo, o ponto de vista de Zarlino e tantos outros músicos que chegam antes ou até no nosso século, quer dizer, contemporaneamente também, nós mesmos temos um pouco mais essa visão da contemplação, preservam a música dentro desse contexto de educação. Quer dizer, educar o ser humano a buscar a harmonia, entendendo que, obviamente, ela não é sempre presente. Você tem que ter ferramentas para que ela possa se manter. Digressão conclusa, volta a palavra a Miguel. Isso está corretíssimo, né? Se a gente pegar a ideia dos gregos, os gregos não tinham o conceito de redenção cristã. Então, qual que era o objetivo da vida de um grego? Qual era o sentido da vida de um grego? Era justamente se conformar à harmonia do universo. Porque, como tu bem disseste, né, Guto? Às vezes acontece que a gente, enquanto ser humano, vive uma vida desarmônica. E a natureza do universo, a natureza da criação é tal que os objetos maiores, a harmonia dos objetos maiores acaba corrigindo a harmonia dos objetos menores. E nós acabamos, por ressonância, né, sendo corrigidos por esse esquema maior. Então, por exemplo, se o ser humano fizer uma guerra atômica no mundo inteiro e desaparecer, acabou o universo do ser humano, né? Mas por que é isso pro universo? O que significa para a Via Láctea o desaparecimento do ser humano? Muito pouco. Quase nada, né? Vamos arredondar para nada. E assim funcionam as coisas. Por outro lado, se o universo entrar em desarmonia e os planetas saírem das suas órbitas e começarem a entrechocar-se uns com os outros, o que vai ser de nós, pobres humanos? Nada, né? A nossa harmonia é totalmente dependente da harmonia superior. E o oposto não é, a recíproca não é verdadeira. Então, justamente para os gregos, o objetivo da vida era se conformar à harmonia superior, de forma que nós
também tivéssemos harmonia na nossa vida. E ao longo desse episódio, as palavras harmonia e música vão ser intercambiáveis muitas vezes. Então, aqui, por exemplo, isso falando do conceito dos gregos, né? Mas vamos pegar aqui a patrística cristã, que é bem no início do cristianismo, portanto tinha muita influência dos gregos também. Tendo a música como sinônimo de harmonia, vamos ver aqui o que diz Hilário Bispo, doutor da igreja, expondo sobre o Salmo 65, disse que a música é necessária ao homem cristão. Ou seja, que conhecendo a música se obtém a beatidão. Se diz beatidão ou... É que tô lendo aqui... A beatitude, né? A beatitude, né? Exato. Seria a santidade. Sim. O que para os gregos era a harmonia, né? Com o estudo da música, e diz aqui, é importante para o homem cristão o estudo da música. Então, justamente estamos falando da mesma harmonia, né? Do adaptar-se à harmonia do universo, enfim. E interessante também a importância da música para os antigos, nesse sentido de harmonia, né? Se a gente pegar, por exemplo, no Velho Testamento, os profetas, eles profetizavam ao som de música. Tanto é verdade que o profeta Eliseu foi chamado para profetizar pelo rei de Israel, se não me engano, e ele era contra, mas por respeito ele aceitou e pediu que viesse um tocador, um músico, que tocou a lira e cantou, e com esse som o Espírito de Deus desceu sobre o profeta Eliseu e ele profetizou. Os autores bíblicos, eles são muito econômicos, né? Eles se atêm ao essencial quando descrevem os fatos ocorridos, e portanto, se ele descreveu que o profeta Eliseu pediu um músico para poder realizar a profecia, é porque aquilo era essencial. O próprio rei Davi, que é autor de vários salmos do Saltério, ordenou que os salmos fossem cantados no Templo de Salomão, justamente pela importância que o canto, a música, tem sobre o homem, né? E Davi, o primeiro o engajamento dele foi tocar para o rei Saul, né? Para acalmar nos momentos de ira, de cólera. A função dele foi chamado para isso, né? O primeiro trabalho público dele, depois de sair da família. A música, ela tem uma influência sobre o homem impressionante, sobre o homem e sobre os animais também. Por exemplo, é interessante como o cervo, o veado, né? Ele é atraído pelo canto do caçador. E ele se aproxima para escutar. Tem vários vídeos no YouTube também de uma pessoa que vai num descampado onde tem vacas pastando, ovelhas, começa a tocar um instrumento e as vacas vêm e chegam bem pertinho e começam a escutar. É impressionante, os animais eles atendem isso. E tem muitos pássaros que inclusive respondem ao canto, ao assobio dos homens. Então a música tem essa força sobre os animais, ela tem esse encantamento, né? Daí que vem o mito da sereia, que encanta os homens pelo canto, como os homens encantam os animais também pelo canto. E no próprio homem, né, ela ajuda a restabelecer o equilíbrio, porque quando a pessoa está triste, muitas vezes uma música, não estou falando de gravação, né? Estou falando de música ao vivo mesmo. A pessoa que começa a cantar no canto da casa e alegra a pessoa. Tem duas coisas que
Me vieram à cabeça. Eu toquei quando eu estive em Munique, que eu morei em Munique por 7 anos, e nos primeiros anos que eu cheguei lá, que eu vivi lá, eu toquei muito na rua. Tocava com um grupo, na verdade, muito bom, e a gente era era um quinteto, com a maioria deles eram todos Balcãs, né? Eram búlgaros, sérvios e croatas, e eu de perdido lá de brasileiro. Mas, em todo caso, o que eu me lembrei foi o seguinte, muitas vezes acontecia a gente tocar na rua, porque a gente tocava durante o primavera e verão, quando estava quente, né? E pessoas que paravam, como você disse, a música... Assim, eu poderia contar inúmeros casos de gente chorando. A gente nem esperava, estava tocando uma música que a gente tocava todo dia. E a pessoa contava alguma coisa que estava acontecendo na vida. Eu me lembro, a propósito de uma... Eu não presenciei, mas foi uma das primeiras coisas que o chefe, o violinista do grupo me falou. Que ele me contou, sabe que teve uma vez que tinha uma moça que veio ela passar, ela parou, era uma moça muito bonita, assim, e parou e ficou, você via que os olhos dela estavam marejados, assim, ela foi embora. Depois ela voltou, uns 20 minutos depois, ficou esperando e veio me dizer, eu tava para ir abortar, eu decidi não abortar. Eu imagino que vocês agora mandam trazer esse assunto agora aqui, mas foi justamente o que eu... quando ele me disse isso, e eu sei que é verdade, porque estavam os outros falando, falei, caramba, eu quero fazer isso, eu quero tocar na rua. Porque realmente é impressionante. A gente que é músico, a gente acaba se acostumando tanto com o que a gente faz e toca, óbvio. Mas tem situações realmente que a música tem esse poder, e principalmente, como bem disse o Miguel, quando é ao vivo, tem outras forças ali, físicas mesmo, que são muito mais fortes ainda. Mas óbvio, também uma música pode te dar muitas emoções também, pelo CD, pelo iPad, sei lá o quê. Mas é isso, realmente não é de se subestimar esse primeiro significado do que a gente está querendo trazer hoje para vocês, que é a harmonia, não entrar direto nas questões técnicas específicas da música e do que esse termo abrange, mas realmente de voltar, como bem disse o Miguel, até os gregos, por exemplo, que tinham a música como uma maneira de estar submetidos à ordem do universo e à harmonia do universo. E acho que é muito importante que a gente, tendo um pouco isso em mente, um pouco na cabeça, a gente pode dar um próximo passo em direção às coisas mais teóricas, né, Miguel? É importante também esse passo, as coisas mais teóricas. A gente tinha falado também do aspecto da música enquanto preocupação, enquanto elemento de educação, né? Os gregos, eles davam importância altíssima à música na educação dos jovens, para o equilíbrio emocional, ou melhor, para o equilíbrio emocional da pessoa. Mas eles tinham o cuidado de não dar a música sozinha, mas eles aliavam o estudo da música com a prática da ginástica. Porque se de um lado a música ajudava a deixar as pessoas mais humanas, ela também corria o risco de estimular alguns vícios, como a preguiça, como a luxúria, uma vida dissipada. E a ginástica corrigia isso. Mas a ginástica também tinha o problema de que deixava as pessoas brutas, violentas, rudes. Então, a colocação das duas juntas buscava deixar o homem harmonioso, né? Já aqui vemos um outro aspecto de colocar a música enquanto prática inferior à harmonia do ser humano que a pratica, né? Que regula a prática da música, da própria música. A gente vê, por exemplo, aqui o Zarlino, ele conta um exemplo da sua época. Leio ou não leio, Guto? Leio ou não leio?
O controle o editor-chefe é você hoje, Miguel. É você. São as palavras do Zalino 500 anos atrás, né? Até é um pouco difícil de traduzir, porque é um italiano de quase 500 anos atrás. Mas eu vou tentar aqui. Diz que na época dele, né? Claramente se pode ver que aqueles em cuja juventude, deixados os estudos das coisas maiores de maior importância, se deram somente a conversar com os estriões, com os palhaços e com os parasitas, estando sempre nos clubes de jogos, de dança, de brincadeiras, tocando a lira ou o alaúde e cantando canções menos do que honestas, são moles, afeminados e sem nenhum bom costume. De tal forma que a música usada dessa maneira deixa os ânimos dos jovens mal compostos. E por outro lado, né, ele comenta que, ao contrário, existem alguns que por tamanho estudo, não são moles ou afeminados, mas inoportunos, desagradáveis, soberbos, pertinazes e inumanos. De tal modo que, vendo-se chegados a um determinado ponto na carreira, estimando-se sobre excelentes, mais excelentes do que os outros, se dão ares de senhores, se exaltam e se louvam, e criticando os outros para mostrar que tem mais sapiência e mais juízo, estão na maior reputação e soberba do mundo. Eu estou tentando traduzir da forma mais literal possível, porque esse é o estilo do Zarlino mesmo. E continua aqui o texto dizendo que são tão arrogantes que eles só tocam, ou melhor, ele diz aqui, só demonstram os conhecimentos deles se muito rogados pelos outros, né? E assim, voltando aqui, um parênteses no estilo do Zarlino, esse livro é escrito em italiano, em 1500. E no prefácio, o Zarlino comenta que ele pensou em escrever em latim, para que as pessoas de outras línguas pudessem ler também. Mas ele começou a traduzir, mas depois ele viu que ele tinha coisa melhor para fazer e largou o projeto. O Miguel leu um texto que pode parecer antiquado, mas tem muito de verdade nisso, né? A gente sabe que a formação do indivíduo deve sempre procurar um meio termo. Acho que hoje, até no final das contas, todo mundo é moda isso um pouco, né? Bem viver, bem-estar, faça o seu exercício. Hoje maquiaram um pouco o que ele dizia e tantos outros dizem desde o início, né? Os próprios gregos procuravam de maneira muito evidente essa harmonia entre o corpo e o intelecto, né? E a música certamente é uma arte que age, eu acho que talvez a força da música é que ela sempre age também no corpo. É impossível o seu corpo não ter um reflexo de qualquer atitude musical. Quer dizer, você tocar um instrumento, você mover um órgão qualquer, né, porque você está ouvindo uma música, etc. Quer dizer, é uma arte que envolve intelecto, corpo e alma de maneira muito imediata, diria assim, né? Então, por isso, essa atenção, acho que quando de realmente quem se dedica à música, isso acontece talvez sempre mais, talvez nos últimos tempos, onde a especialização e o aperfeiçoamento técnico exige realmente horas e horas de dedicação só à música, né? Então a pessoa acaba esquecendo a questão física, e isso já é inúmeros problemas no caráter, mas também problemas de ordem mais imediata, como, por exemplo, quantos problemas de ler, de esforço repetitivo, né? Hoje você pode desenvolver, não é? Esse estudo do instrumento, de maneira muito aprofundada que a gente tem hoje, na época do Zarlino, acho que não existia. Eu não tenho certeza que não existia. E eu acho até que
mais do que associado a essa juventude dissipada, estaria associado a aquele grupo de pessoas que estudam demais, né? Eu sei, por exemplo, o caso de uma menina que foi fazer intercâmbio no Japão. E na casa dela, a mãe, não me lembro o que fazia, e o pai, ele era pianista. E a menina... Não, a mãe acho que também era músico, acho que tocava violino, alguma coisa assim. E a menina, ela se sentiu extremamente triste e pediu para trocar de família, porque a família era fria, de uma frieza incrível. Engraçado, né? Porque eram músicos, mas justamente pelo excesso de estudo que a música hoje requer para dominar o instrumento, descambou para o lado oposto. Sim, certamente. E acho que vale a pena a reflexão desse tema e dos objetivos da música e das consequências da música na nossa vida, que passam por toda a humanidade, né? A gente não está aqui, posso dizer de uma maneira muito assim vulgar, que a gente no final das contas, hoje vocês ouviram a gente até agora, mas a gente está chovendo no molhado. A gente está recordando e passando um pouco sobre termos e que são coisas que são faladas há séculos, né? Como eu já disse, há milênios, mas esquecidas, né? Porém esquecidas, justamente. E não podem ser esquecidas justamente porque acho que vale a pena botar um pouco dentro do contexto da realidade, com toda essa história de... Eu pelo menos não tenho paciência, né? Fulaninho tocando na internet, se conectando com outro, no foninho, vou fazer um som com ele, aí meu amigo que tá lá no Japão e eu tô aqui, vamos juntos né? Vamos fazer o mundo melhor, porque a gente não se encontra mais para tocar, o importante é se proteger e o caramba. Pô, bicho, música, né? Se fosse pra música ser isso aí, né? Ficar tocando cada um no seu quarto, acho que a gente pode jogar a humanidade no lixo mesmo, porque os gregos, o Zalino, o Santo Agostinho, pô, para não ficar aqui só a música indiana, a música hindu, que tem uma conexão indissolúvel, assim, o verdadeiro hindu, ele os caras, aquelas improvisações rítmicas de ciclos, tem músico que não faz fora de um contexto sagrado, ele não faz, enfim, quer dizer, a música com toda essa bagagem, de repente a gente desemboca aí, não, vamos tocar da varanda da minha casa para o mundo ser mais feliz. Pô, Miguel, não dá, né? Então, é importante que a gente tenha um pouco em mente que a música tem uma substância. É muita areia para botar nesse caminhãozinho desse fica em casa. Sem querer fazer aqui... Não falando da questão de saúde pública, não quero me meter nisso, mas é importante que a gente, a música tem um valor muito maior. Não dá para você escutar uma música, qualquer que seja, e sair incólume. Então, as pessoas devem estar atentas. O ouvido aberto, a gente tem que tomar cuidado, porque o que entra ali, da maneira que entra, pode ter uma influência muito grande sobre o nosso bem-estar, né? Ou sobre o nosso mal-estar, justamente. Então, acho que chegamos ao termo do nosso episódio. Deixo um abraço para todo mundo. Lembra que nossos episódios saem todas as segundas-feiras. E prometo que eu vou aprofundar um pouco a música das esferas, né? Que é a música dos planetas. Os gregos diziam que o planeta é uma coisa tão grande que não pode se mexer sem fazer barulho. Só que a gente está imerso nessa realidade tão a fundo que a gente não escuta. A gente ficou surdo para isso. Inclusive eles davam intervalos entre os planetas, diziam aqui desse planeta de Saturno, da Lua para Mercúrio tem intervalo de semitom, etc. Interessante. E a gente prometo que a gente vai tratar sobre isso. Muito bem, Miguel. Então, acho que por hoje é isso aí mesmo. A gente se despede por aqui e esperamos que na próxima semana, né, vocês estejam com a gente para continuar falando de harmonia, música e do universo. Um grande abraço.